Nós queremos comunicar ao Brasil que agora há pouco nós conseguimos a 41ª assinatura que requer a abertura do processo de impedimento, de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pelos crimes de responsabilidade praticados, e o Senado, na sua maioria, entendeu que há necessidade da abertura desse processo. Para nós é uma vitória, porque mostra que mesmo num Senado onde há uma maioria de adeptos do governo, prevaleceu o Brasil, prevaleceu o amor ao país e a necessidade de restabelecermos o equilíbrio entre os poderes. Nós esperamos agora que o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, recepcionando esse documento e verificando que a maioria dos seus pares tem essa intenção, avalie de que forma esse processo poderá ser aberto no futuro. Ontem, a Câmara dos Deputados, e aqui está o líder Sóstenes, conseguiu também uma vitória importante, de que há uma desobstrução das pautas, e que a partir da próxima semana, pela vontade da maioria dos líderes que representam a maioria dos deputados naquela casa, terá prosseguimento, votação de projetos que consideramos essenciais para restabelecer a normalidade democrática no país. Tanto a questão do fim do foro parlamentar, como a questão da anistia, que vai permitir que o país possa se reconciliar sendo aprovado esse projeto. É evidente que nós aqui não estamos impondo a nenhum parlamentar a necessidade ou a responsabilidade de se votar a favor desse projeto. Mas nós não aceitamos que esse projeto não possa ser pautado e votado para que a população brasileira reconheça ou entenda qual é a posição de cada parlamentar que representa o povo brasileiro. A casa não pode ser tutelada, nem um debate pode ser interditado. Nós estamos fazendo um gesto de normalidade, de restabelecimento da normalidade. Estivemos ontem com o presidente Davi Alcolumbre. Primeiramente, ele teve uma reunião com os líderes do governo, depois teve uma reunião conosco. E nós fizemos um esforço hoje junto aos nossos pares. Estamos, nesse momento, nos retirando da mesa do Senado da República, para que os trabalhos possam fluir normalmente. Agora, de 11 horas, terá uma sessão virtual. Se o presidente entender que, por bem, poderá ser presencial. Nós estamos desobstruindo aqui, colocando a nossa posição de participarmos dos debates. Toda a oposição vai participar dos debates que ocorrerão normalmente nas pautas que interessam ao Brasil. E o que nós esperamos é que, a partir de agora, nós possamos, de fato, representando o povo brasileiro, discutirmos e trabalharmos as pautas que interessam a todos, independente da questão ideológica, da questão da preferência de quem quer que seja. Esse parlamento é um organismo livre, e eu quero aqui parabenizar o povo brasileiro. Nós estivemos durante os últimos 2 dias com uma atitude extraordinária, fazendo praticamente a interdição, a ocupação das mesas diretoras das 2 casas. Entendemos que foi um gesto excepcional, mas tivemos o respaldo muito forte da população brasileira e queremos agradecer a todos aqueles que nos apoiaram nesse momento e dizer que a vida continua e que vai vencer o Brasil no final. De quem foi a última assinatura para a CPI? O senador Laércio foi o último que assinou. São deputados, são senadores de quantas legendas? De várias? Puxa, nem... Várias. 9 partidos. 9 partidos? Quando o senhor vai protocolar isso de forma diretamente para entregar para o presidente Davi Alcolumbre ou vai ser regimentalmente? Não, já está protocolado. Era um requerimento que foi de autoria do senador Marcos Rogério, está aqui presente, Marcos, onde nós temos já 47 assinaturas nesse documento. Agora, 6 desses senadores que assinaram são suplentes, não é isso? E tem 41 que têm titularidade atualmente no cargo. Então, é a desocupação e a desobstrução, é isso? Isso, exatamente. De 41 para 54, se não me engano, para de fato aprovar o impeachment, falta um caminho longo. Olha, o que nós queremos é que o debate seja estabelecido. Nós acreditamos que há excessos do ministro Alexandre de Moraes, que isso tem toldado tanto o ambiente político como tem atingido a democracia. Nós achamos que o ministro tem se excedido, tem ultrapassado a Constituição
e o Senado tem que exercer o seu papel constitucional. Lembre-se que para a abertura do processo propriamente dito, com 41 assinaturas, o ministro é afastado por 6 meses. Né? E aí há uma comissão processante que vai verificar se de fato ele cometeu esses crimes que são imputados a ele, e ele tem ampla defesa. Aqui no Senado, essa questão da assinatura para o impeachment que bastava para se retomar, tem a questão do senador Marcos Duval também, e tem pautas que estão lá na Câmara, que é um que está dividido, né? Ontem Como é que fica o senador presidente da Casa anunciou para os líderes que vai impertrar uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impôs medidas cautelares que, na opinião da assessoria jurídica do Senado e na nossa opinião, impedem o livre exercício do mandato parlamentar, o que confronta o artigo 53 da Constituição. Então, essa foi a decisão do presidente em relação a essa questão do impedimento do Marcos Duval. Em relação às demais pautas, que são justamente a questão da anistia e a questão do foro, elas precisam primeiro passar pela Câmara para poder chegar ao Senado da República. E eu não tenho dúvida que, passando na Câmara, não tem sentido o Senado não fazer o seu papel também de casa revisora e se debruçar sobre os dois temas. Senador, vocês ficaram 2 dias, grosso modo, no plenário do Senado, com uma pauta ampla de reivindicações. Ontem vocês tiveram uma reunião com o presidente Davi Alcolumbre, teve 2 reuniões com o presidente Davi Alcolumbre, e a gente sabe que em uma dessas reuniões, pelo menos, ele firmou o pé de que ele não pauta de jeito nenhum o impeachment do ministro do STF. Ele se comprometeu especificamente com alguma das reivindicações de vocês? Olha, no processo de negociação, eu acho que isso é uma coisa absolutamente normal. Você coloca uma pauta de 100% e normalmente não é 100% que é alcançado. Para nós, talvez a pauta mais essencial, mais importante, é aquela que reconcilia o país, que é a questão da anistia. Né? Nós temos um país que tem uma tradição de quase 40 anistias. Aliás, se você me permite, a esquerda que hoje vocifera com palavra de ordem sem anistia é aquela que foi beneficiada por essa anistia. E não foi por crime de opinião ou de depredação, foi por crime de morte, de assalto a banco, né, de violência física, de sequestro. Então, nós temos hoje um processo de hipocrisia instalada no país. Então, para nós, para podermos nos debruçar sobre os graves problemas que o Brasil tem, como, por exemplo, a necessidade da instalação da CPMI, do INSS, onde mais de 7 milhões de idosos, né, foram literalmente roubados, né, por essa república sindical, e nós vamos apurar isso por ocasião da CPMI. Ninguém está falando desse assunto. Ninguém está falando da questão dos Correios, né, que davam lucro no governo do presidente Bolsonaro e hoje estão praticamente destruídos. Ninguém está falando da questão dos fundos de pensão. Ninguém está falando da questão fiscal do Brasil, que é grave. Então, nós queremos a votação da anistia até para que nós possamos tratar de assuntos que interessam ao Brasil. Vocês expuseram isso ontem para o senador Davi, eu suponho. Ele se comprometeu a pautar a anistia se ela chegar da Câmara? Ontem, a pauta com o senador Davi foram os assuntos correlatos ao Senado da República, que são os 2 que eu coloquei anteriormente, que é do Marcos Duval e essa questão específica do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos fazendo a nossa parte. A legislação e a Constituição determina que é uma ação discricionária do presidente. Só que o presidente, ele governa pares. Isso aqui não é questão hierarquizada, né? Ninguém é maior do que ninguém. Todo senador é igual. Então, é evidente que o senador Davi vai se pautar pelo ambiente político. Na hora em que a maioria do Senado se posiciona, não tenha dúvida que isso vai pesar na posição do senador Davi. As assinaturas são colocadas e são retiradas. Isso não é um fato que pode desmobilizar essa vitória que vocês estão dizendo que conseguiram? Olha, veja, a questão de retirar uma assinatura certamente tem um impacto muito forte junto ao eleitorado do senador que eventualmente colocou a sua assinatura. Eu considero que todos aqueles que colocaram são pessoas honradas e que vão fazer com que a sua assinatura tenha fé. Né? Se retirarem, vão ter que se explicar ao seu eleitorado, não é a mim. Líder, então a reunião de ontem acabou sem acordo? Nós não estamos aqui anunciando um acordo, nos retirando da obstrução, entregando aqui a mesa para que haja deliberações normais. É que não está claro para a gente em que o presidente cedeu.
na... É porque vocês querem que alguém seja derrotado e alguém seja vitorioso. Quem ganhou com isso foi o povo brasileiro. Nós temos uma pauta interditada, que está desobstruída. Nós tínhamos menos de 33 assinaturas de senadores a favor do impedimento do ministro, que hoje é o xerife do Brasil, e temos hoje 41 senadores, a maioria do Senado. Se isso não for uma vitória, eu não sei o que é vitória, no momento que o Brasil está passando. Então, 41 senadores, em que a maioria daqui tem uma relação com o governo, a maior parte do Senado assinou, 9 partidos diferentes assinou o processo de início do impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho uma vitória extraordinária do povo brasileiro. Senador Flávio, Valeu. Não entendi. nós teve o Sampaio hoje, pode falar um pouco como é que ele está e houve um pedido de reconsideração. Peraí. O senhor acredita que pode ser revista essa posição? Calma aí. Não, peraí, só um minutinho. Só um minuto, senador. Você está pisando com Deixa aí, isso, deixa ele se ajeitar. Se ajeite aí. Vira para cima, por favor. Bom, bom dia a todos. Um momento histórico aqui para a gente no Senado Federal. Nunca na nossa história tantos senadores, a maioria absoluta da nossa casa, se posiciona publicamente no sentido de fazer o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. A nossa conversa com o presidente Davi ontem foi muito franca, muito aberta, e o que eu posso falar é que há sim um sentimento comum de que algo precisa ser feito para resgatar a normalidade. Ninguém aguenta mais tanta briga, tanta confusão e, no nosso ponto de vista, muito em função do extremismo do ministro Alexandre de Moraes, com as decisões que ele tem tomado. E quanto mais passa o tempo, mais ele desagrada os seus pares, mais constrange os seus pares. E um Supremo forte é aquele que respeita os limites. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes precisa voltar a ter limites, assim como todos nós temos, e o limite para todos nós é a lei. E a partir do momento que ele descumpre a Lei 1079, tomando decisões em processos que ele deveria se declarar suspeito, é um critério objetivo, a lei tem que valer para todos. Então, mais uma vez aqui, eu corroboro a nossa vitória de conseguir aumentar essa quantidade de senadores que são suficientes para a abertura do seu processo, o que automaticamente o afastaria por 6 meses. No tocante à pergunta que foi feita aqui, ontem eu estive lá. O meu pai é sempre muito duro, né? Sempre muito difícil, saber que é uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que não tem absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro. Eu sou uma pessoa que convivi e acompanhei de perto tudo o que aconteceu. Posso garantir a todos vocês que quando uma pessoa inocente é submetida a uma prisão, como ele está sendo, a indignação é infinita. Tem que ter muito temor a Deus, tem que ter muita cabeça no lugar para poder conseguir superar esse momento difícil. Apesar disso, ontem, quando eu estive lá visitando o meu pai, ele se mostrou uma pessoa, e isso é que eu acho que é importante, uma pessoa muito forte. A gente, às vezes, chega lá com um pouco abalado para dar um apoio moral e sai de lá fortalecido. Quando a gente queria ir para lá levar força para ele, a gente sai de lá fortalecido pela força dele. Então, é isso que todo o povo brasileiro, quando vai para a rua e se manifesta, e a gente sabe, né, que é muito em função do carinho que as pessoas têm com o presidente Bolsonaro, isso de verdade, não é retórica, não é narrativa. Isso de verdade dá muita força para ele, né? É difícil você chegar lá e ver ele com uma tornozeleira eletrônica na sua perna, com ela sendo recarregada na tomada. Então, quero dizer a todo o povo brasileiro que vocês recarregam as baterias do presidente Bolsonaro todos os dias, seja nas ruas, seja na internet, com essa manifestação de amor que vocês têm dado por ele com tanta frequência. Então, respondendo a sua pergunta, o presidente Bolsonaro está muito forte e mais animado do que nunca, ainda mais com essa vitória que nós tivemos hoje aqui, tanto no Senado quanto na Câmara. O que ele achou das ocupações, senador? Ele chegou a pedir isso? Foi curioso porque ele, assim, quando eu cheguei lá, ele é tão disciplinado que ele não sabia que eu estava autorizado a visitá-lo. Porque a informação começou a circular pela internet, logo na sequência eu fui para lá, e quando eu cheguei lá ele não sabia, né, que havia tido essa autorização. Aí ele abriu a porta, cara, você pode estar aqui? E falei, pô, pai, é claro que eu posso estar aqui, eu não viria para cá, né, se não tivesse dentro da lei. Né? Então, a pessoa que compreende o momento que a gente está passando, e ele também sabe que da forma como as coisas estão hoje,
é difícil você chegar num consenso. E a gente não está aqui defendendo que há um acordo para aprovar a anistia. A gente está aqui defendendo que há, sim, um acordo para que se paute a anistia, tanto na Câmara quanto no Senado, e quem tiver a maioria vai levar essa. E é um gesto importante, eu acho que é até um troféu para toda a população a gente ter conseguido avançar até esse ponto. Porque até ontem, o que se tinha era uma conversa de bastidores para aprovar uma anistia meia-bomba, uma meia anistia. E você vê o casuísmo disso. Se pode se aprovar uma meia anistia só para não atingir o presidente Bolsonaro, isso não seria inconstitucional. Agora, se a gente fala de uma anistia que é ampla, geral e restrita, como nós estamos defendendo, aí ela passa a ser inconstitucional só porque ela poderia afetar também Bolsonaro. Quando a gente está discutindo anistia, não é sobre pessoas, é sobre os fatos que aconteceram. A gente não está aqui com tempo para discutir o que é que levou o Brasil a chegar a esse ponto. Mas eu acho que é um gesto de maturidade que eu sempre falei, desde o primeiro dia. Os problemas do Brasil a gente resolve aqui, e mais especificamente dentro do Congresso Nacional, e é isso que eu acho que o presidente Hugo Mota e o presidente Davi Alcolumbre têm a consciência de recolocar o Poder Legislativo no seu devido lugar que a Constituição garante, e a nossa responsabilidade como homens públicos, tanto nós da oposição como aqueles que estão hoje no governo, temos a responsabilidade de tomar essa decisão aqui nos plenários das casas, seja ela qual for, seja qual for a maioria, para qual lado for. Cada um de nós vai estar com um sentimento de dever cumprido, de que nós não estamos nos omitindo de fazer a nossa obrigação e não estamos cedendo à pressão, seja de qualquer outro poder que seja. Por favor, Tereza. Tereza, só para falar que foi a peça-chave, que ela pode falar um pouquinho, a peça-chave para nós conseguirmos chegar à 41ª assinatura. Passa aqui na frente, Tereza, por favor. Bom dia aí, bom dia para todos. Então, eu acho que dentro daquilo que a gente pensa, que o nosso eleitor quer ver as pautas que nos são cobradas e que nos são caras, né, para a oposição. E eu acho que foi muito boa a reunião ontem com o senador Davi, com a oposição. Nós abrimos o diálogo novamente e hoje nós estamos aqui, a casa reabre para as votações normais, mas com algumas pautas que nos são caras e que foram colocadas, né, como o foro privilegiado, o fim do foro privilegiado, a anistia, impeachment e algumas coisas que nos são caras. E agora nós vamos seguir o trabalho, esse é só o início de um trabalho que a oposição vem fazendo e que agora nós vamos continuar para que possa ser colocado em votação e a gente responda, né, aos nossos eleitores, aqueles que nos colocaram aqui, aquilo que eles querem que a gente coloque em votação para ganhar ou para perder. A votação precisa acontecer e é isso que a gente pediu, eu acho que é isso que a partir de hoje a gente abre esse caminho. A senhora não considera que houve excesso? Olha, às vezes você precisa, para ser ouvido, de repente, só todo dia chamar atenção para alguma coisa. Ninguém aqui está feliz com essa situação, mas foi preciso fazer um gesto para que a gente fosse ouvido e esse diálogo fosse retomado. A senhora acredita que chegou num ponto de virada, ou se essa mais uma onda e depois vai se voltar à vida normal, seguindo a pauta legislativa normal, ou essa mobilização pode voltar a ocorrer caso essas demandas que foram estabelecidas hoje aqui não voltem a avançar? Olha, o parlamentar que vai para a rua, que conversa com o seu eleitor, que vai para o seu estado toda semana de avião de carreira, a gente sabe o que o nosso eleitor está nos pedindo. Então, eu acho que o brasileiro, chegou a hora que o brasileiro ele quer algumas decisões, né? E essas decisões passam pela Câmara, algumas, pelo Senado, outras, e nós estamos aqui para exercer esse papel, né? A independência entre os poderes, e a gente está aqui para exercer esse papel, e passou da hora, nós somos cobrados diariamente, aqueles da oposição, é claro que outros têm outras pautas, mas a nossa pauta hoje é essa, e eu não vejo que o eleitor vai desistir disso, não. E nesse momento é um voto de confiança, né, gente? Um voto de confiança que nós, da oposição, estamos dando para o presidente Davi, acreditando na palavra dele, e do Hugo Mota, que vai colocar a pauta da anistia, que é cara para nós, e vai colocar
também a pauta do foro privilegiado, para que isso se resolva de uma vez, para que a gente não fique com uma espada na cabeça e nem o próprio Supremo, que a gente defina um foro que fique diferente uma coisa da outra, que seja a primeira instância, seja a segunda instância. Eu acho que isso nós não esperamos que escalone, nós chamamos a atenção para ser ouvidos. E quando o acordo foi feito, é dar credibilidade ao Hugo Mota, no que ele assumiu, e dar credibilidade ao Davi Alcolumbre, pelo que também assumiu, né? Então, a credibilidade é o presidente das duas casas e a gente vai seguir a nossa normalidade. Muito obrigado. Gente, vamos abrir aqui só para tirar uma foto. Agora o pessoal da fotografia. Baixa aí, doutor. Amigão, baixa aí. Obrigada. Agora dá para abrir mais. Calma, gente. Agora é a foto. Dá para abrir aí o espaço. Vamos abrir o espaço.